sou Reinaldo Davi Risque e eu quero contar o meu despertar para vocês. E para isso é necessário voltar no tempo. O meu despertar, ele aconteceu em junho de 1984, quando eu tinha 26 anos de idade. E para que vocês possam entender, e eu mesmo fiz muitas reflexões sobre isso, também mergulhei em mim, então eu percebi que para que vocês possam entender aquele meu momento, o significado dele para mim, é necessário que vocês acompanhem comigo e voltemos ainda um pouquinho mais no tempo. De 1958 a 1968, os meus 10 primeiros anos, eu considero que foram simplesmente extraordinários. Eu vivia numa rua pequena, uma rua de terra, onde eu brinquei o tempo todo. Estudava de manhã, ia a pé, minha mãe me levava. E à tarde, com a molecada toda da rua, vários e vários, eu brinquei de tudo quanto é tipo das coisas que, a princípio, todas as crianças deveriam brincar. Então, simplesmente uma época sensacional, de muita alegria, muita soltura. Muito bem. Essa foi a minha primeira infância, até os 10 anos. Dos 1968 até 1976, a minha segunda parte. A parte em que meus pais me colocaram no clube para fazer escolinha de tênis e escolinha de futebol de salão. E lá, estudava de manhã, ia todos os dias numa vida esportiva maluca. Sensacionalmente maluca, eu adorava. Jogava tênis todo dia, jogava futebol todas as tardes, convivia com toda a molecada ali presente. Jogando muito tênis, eu tenho uma primeira experiência que me marcou bastante, porque logo eu me destaquei no tênis. E com 12 anos eu já era entre os 3 melhores do estado de São Paulo. E fui jogar um campeonato brasileiro de tênis lá em Brasília. E no ano anterior, ainda com 11 aninhos, com a categoria até 12 anos, eu ganhei 3 rodadas. Eu já era uma revelação. Então, com 12 anos, na categoria 9 a 12 anos, já sendo o terceiro do estado de São Paulo, havia uma expectativa muito grande. Eu era conhecido até então, os amigos na rua, até meus pais também, como uma pessoa calma, uma pessoa que tinha garra na parte esportiva. Na segunda rodada eu estava perdendo o terceiro e último set de 5-1, 40-0, ele sacando. Isso significa que era match point, o último ponto do jogo, e eu iria perder na segunda rodada. Eu virei ali para receber e disse: eu vou ganhar este jogo. Eu tenho certeza que todos aqueles, inclusive meus pais, disseram: mas agora que está no último ponto, você está com 1, ele está com 5, vai a 6. Deve ter pensado todo mundo assim, dessa forma. Mas eu não. Eu falei com uma certeza impressionante. E quase 2 horas depois, com um jogo que demorou 4 horas no total, eu venci. Eu tive uma lição impressionante ali de poder, de autoconfiança, de quando a gente tem uma determinação, e me senti muito determinado naquele momento. E eu tive uma experiência fortíssima na minha vida. Tive uma segunda experiência com 15 anos de idade, jogando em Santos. Eu já era muito conhecido no meio tenístico. E fui jogar com uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar. Bem maior que eu, bem mais forte do que eu. E perdi o primeiro set de 6-0 e estava perdendo o segundo set de 3-0. E eu achava que eu estava jogando muito bem, porque ele era forte, ele batia muito na bola. E eu também entrava no ritmo dele, batia, e o jogo ficava bonito. Para quem? Para ele, né? 6-0, 3-0. Quando meu pai falou: você não vai mudar, eu falei: mas eu acho que eu posso ganhar dele. O jogo tá bom, tá bonito. Eu acho que dá. Falou: tá acabando, acho que se você não fizer alguma coisa não vai dar certo. Eu me lembro que eu fui pensando pro outro lado da quadra e falei, acho que comigo assim:
Acho que ele tem razão, acho que eu preciso fazer alguma coisa. Ele tinha feito 9 games, eu não tinha feito nenhum. Do 3-0 para ele, eu mudei o meu ritmo de jogo, de um jogo que eu talvez não quisesse fazer, porque estava bonito o jogo. Eu fiz um outro tipo de jogo. E aí do 3-0 para ele, ficou 6-3 para mim e 6-0 para mim. Eu fiz 9 games, eu fiz 12 games e ele nenhum, e eu ganhei a partida. Ali eu tive uma outra lição. Falei, nossa, nem sempre a gente pode fazer o que a gente gosta. Nem sempre a gente tem que fazer aquilo que é o prazeroso. Às vezes a gente tem que se adaptar na vida para poder ter resultados positivos. Tive uma terceira experiência, com 16 anos, jogando contra o maior fenômeno do tênis brasileiro até então, Celso Sacomandi, esse eu falo. Ele tinha sido vice-campeão brasileiro com 11 anos, e depois nunca mais perdeu um campeonato brasileiro, era campeão sul-americano e vice-campeão mundial, com 15 anos de idade, e eu com 16. Encontrei com ele numa competição em São Paulo, perdi o primeiro set feio, ganhei o segundo set, estava ganhando de 3-1 no terceiro set, tive um ponto nesse 3-1 dos mais espetaculares da minha vida. Para quem joga tênis, eu fui lobado, eu fui para a rede e voltei da rede 5 vezes no mesmo ponto, porque ele tinha uma precisão impressionante. Eu ia para a rede, ele me jogava por cima, eu corria, pegava 5 vezes, ganhei aquele ponto, estava 40-15, eu iria fazer 4-1. Quando eu fui sacar para fazer 4-1, respirei fundo, como que dizendo, eu vou ganhar do maior fenômeno do mundo. Perdi. Perdi de 6-3. Tive uma outra lição. Nunca tá ganho até o final. Tem que ir até o final sempre. Tem que cultivar sempre. Tem que plantar sempre. Tem que semear sempre. E assim foi a minha juventude. Um namoro rápido, 2 meses. Devia ter meus 16, 17 anos, entrei na faculdade e entra meu terceiro ciclo. Fui estudar fora, em Barretos, 420 quilômetros de distância, morando em República. Logo ganhei uma bolsa de estudos, porque eu era tenista, eles queriam que eu ficasse lá, eles queriam que eu jogasse pelo clube da cidade. Era um momento de experimentar os seus valores, experimentar a sua base. Não tive muitas dificuldades, mas percebi em mim 2 grandes aprendizados. Eu frequentava vários grupos, o grupo da República, o grupo da minha classe, um grupo variado de estudantes. Eu conhecia pessoas das famílias da cidade de Barretos, eu frequentava uma família, outra família, outra família. Eu estava em vários lugares, eu era flexível ao ponto de me mudar quando precisa, mas eu percebi que eu não pertencia a grupo nenhum, eu era solto. Então eu gostava da relação, mas não pertencia a nenhum grupo. Isso me marcou bastante. O segundo grande aprendizado foi através do livro Pequeno Príncipe. Ali uma frase me marcou sobremaneira. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, com relação a isso, os meus relacionamentos afetivos com as mulheres, eles eram sempre curtos, porque se eu tinha alguma coisa para me aproximar, logo talvez aquele meu jeito de ser mais solto, eu já não me conectava mais, e como eu não jamais cativaria alguém, porque essa frase foi verdade para mim o tempo todo e até hoje, jamais eu cativaria, faria uma ilusão em alguém para estar comigo, então eu logo desmanchava. Então, namorava 3 semanas, um mês e meio, eu não me conectava. E assim foi a minha faculdade. No 5º ano, uma pessoa se aproximou de mim, já tinha feito uma viagem de 6.500 quilômetros de carro com ele pela América do Sul, durante 15 dias, nas nossas férias. Ele falou, agora eu quero ir para a Europa. Vamos para a Europa? Vamos de mochila para a Europa? Eu falei, nossa, vamos. Assim. Meu avô tinha dado uma herança aí de $3.000 e ele foi torrado nessa viagem, naturalmente. Era uma base. Ele desistiu no final do ano. Eu me formei, mas eu não desisti. Eu fui sozinho para a Europa e fiquei 6 meses na Europa.
depois de formado. Me formei com 22 para 23 anos. Isso em 1981 eu fiz essa viagem. Solto, né? Alguém solto, alguém que estava para o mundo, digamos assim. Voltei em 1981, minha mãe, não estava desempregado, dei umas aulinhas de tênis, meu irmão me ajudou, ele guardou aquela herança, então ele tinha um dinheirinho para poder construir algumas casas, então eu fui lá ajudar, estava me virando assim um pouquinho, casas populares. Minha mãe escutou, olha, estão precisando de voluntários para o CVV. Eu escutei no rádio, eu falei, o que é CVV? Centro de Valorização da Vida. Mas o que faz? Eu não sei, parece que é um trabalho de prevenção ao suicídio, você vai lá e você tem que escutar as pessoas. Eu falei, que legal, né? Vou lá ver o que é. Fiz o curso em janeiro e fevereiro de 1982 e depois de 2 meses entrei como voluntário do CVV. Relacionamentos continuava parecido, muito poucos, muito curtos, sempre desconectado, não tinha uma conexão. Não que eu não quisesse, eu queria sim. E minha mãe falava, acho que você não vai casar mesmo, né? Eu falei, eu acho que eu não vou casar. Não tenho essa impressão que eu vou casar, me sentia bastante solto. Em 1983, entrou novos voluntários, entrou uma nova voluntária. Em março, eu tive a primeira reunião, eu já era um líder de um grupo, ela participou dessa reunião de liderança e nós cruzamos os primeiros olhares com ela nessa reunião. Mas depois ela foi dar os seus plantões, em outro horário, eu fui dar os meus, a gente mal se cruzou, mas de repente, lá pelo meio do ano, mais ou menos junho de 83, ela se mudou para o plantão que eu dava, 19 horas de segunda-feira, das 19 às 23h30. E como ela morava longe, né, quase 20 quilômetros lá do centro da Abolição, onde nós dávamos o plantão, no centro de São Paulo, eu levava ela para o ponto de ônibus, às 11h30 da noite, para que ela tomasse o ônibus e fosse até a sua casa. De um valor impressionante. E passou o tempo, foi passando o tempo. Ela tinha 19 anos de idade, mulata, separada, com uma filha de 1 ano, a Marjana, religião diferente da minha, pouco estudo, porque maternidade muito cedo, tinha parado os estudos, não havia conexão real, mas havia uma conexão real. Dá para entender, né? Eu não entendia direito, mas tinha algo que a Eliane trazia para mim. Conseguimos, depois de pouco dessa angústia, um contato aqui, ficamos sem jeito, um outro contato ali fora do CVV, nos enroscamos um pouquinho, outubro, novembro, depois nos separamos de novo, ela acho que namorou um pouquinho, eu namorei um pouquinho, dezembro, janeiro, fevereiro, eu namorei uma pessoa de olhos verdes, branca, universitária, da mesma religião que eu, né? E não fiz conexão nenhuma com ela, né? E quando foi lá por fevereiro, março, nós nos cruzamos e oficializamos um namoro, quebramos essa barreira. E eu não entendia direito, mas começamos a namorar e estava muito bom quando a notícia veio em junho de 1984. Chegamos em junho de 1984. Estava um namoro bem gostoso, estávamos nos relacionando bem, tínhamos afinidade dos valores da vida. Estávamos no CVV ajudando as pessoas, tínhamos todas essas conexões dos bons valores da vida. Durante esse pequeno namoro de 3 meses, ela disse para mim, ainda, eu quero adotar um dia. É? Puxa, tá bom. Tá bom. Em junho de 84, na casa dela, ali encostada no muro da casa dela, no jardinzinho, ela fala, preciso falar uma coisa com você, eu estou grávida. Fizemos as prevenções totais, mas ela estava grávida. Uau, ok. Esse momento, para mim, de todas essas pequenas histórias dos jogos de tênis e dos meus aprendizados, essa pequena história contada rapidamente para vocês, aquele momento
foi o momento mais mágico de toda a minha vida. Eu senti uma vibração indescritível. Quiçá as pessoas pudessem sentir o que eu senti, de completude, de conexão, de uma certeza impressionante, tanto ou mais do que aquela certeza que eu tive dizendo, eu vou ganhar este jogo. E eu disse, eu estarei com você para sempre. Em janeiro de 85, nasce o Cauê, depois a Larissa, e 8 anos depois, em 1982, adotamos 2 meninos, o Felipe e o Sérgio. E eu conquistei a liberdade, focado na família. Alguém que era em disparate, solto, e a minha liberdade, ela se concretizou no amar incondicionalmente. A Eliane, a minha amada, me proporcionou, na minha decisão de amar, conhecer e praticar a jornada do amor. Devo a ela esse amor, essa minha jornada. Cresci demais no desenvolvimento desse amor. Amar é uma decisão que transforma, e eu digo, amem incondicionalmente. Quiçá possam todos sentir o que eu senti um dia, nessa alta conexão de amor, que eu amo, que há muito mais coisas que são. O amor, ele é invisível, né? Aos olhos. Me conectei. Espero que tenham conectado vocês. Essa é a minha história.